Bienvenidos a esta ceremonia donde vamos a tratar un tema que nos incluye a todos. Todos somos parte de una realidad más compleja. Todos somos parte de una realidad más compleja. Somos parte orgánica de eso. No dá para ouvir. Bienvenidos todos. ¿Aló? Ahora sí. Obrigado por la visita de ustedes aquí en ese momento tan importante que a gente está viviendo globalmente, más también localmente. Ideas fractal, estruturas dinámicas que se dan y se manifiestan en las varias escalas, ¿no? Cada uno de nosotros representa algo de ahí. Y acabo de llegar a Rosángela, ¿no? Señal de que debemos comenzar ya, ¿no, Rosángela? Podemos começar. A nuestra conferencista, Caterine, ella es de Australia, ¿no? Y ella, tal como cuenta en este libro que ustedes pueden adquirir al final, con autógrafo, ella es curadora, terapeuta, artista, cientista, y mucho más lo que eso, ¿no? Eso parte de la vida de ella, de su formación, más su trabajo continúa día a día porque ella hace parte de esa estructura a la cual ella va a conversar. Fractología, o sea, ideas de hologramas. Yo quería agradecer mucho la visita de ella y ayuda que nos está haciendo dada en este momento para poder traer a ella en ese momento que a gente está viviendo en Brasil. No solo Brasil, es una manifestación de lo que está aconteciendo más globalmente y con lo cual la gente empieza a desenvolver una cierta sensibilidad y una comprensión del fenómeno para ver en qué medida nos toca agir y cómo y por qué. Una vez que la gente entiende eso, se torna un canal para cumplir un cierto papel que la gente tiene en relación con este momento crítico que está sintiendo día a día aquí en Brasil por las elecciones en particular, por toda la crisis que viene por detrás globalmente. No solo aquí, en Estados Unidos tiene un Trump y en otros lados tiene otros problemas más serios inclusive, como en Venezuela. ¿Qué significado de esa situación que es en un país como ese está viviendo? Y no estamos aquí, ¿qué papel es nosso? Para entender eso, tenemos que tal vez ver esa complejidad dinámica de forma de hologramas, las monadas, los arques que están en este momento siendo de una forma activados y funcionalmente precisamos cumplir ese nuestro papel y ayudar con nuestra nueva visión y nivel de conciencia a que se reestructure el proceso de forma que podamos pasar por esa transición y consigamos avanzar en esa evolución colectiva de conciencia. Ese es nuestro papel. Y aquí en la universidad estamos contentos en nuestro núcleo de estudio futuro de estar de alguna forma consiguiendo atraer como atractores personas como Catherine para que nos vengan a informar, conducir, ayudar a comprender más profundamente cómo funciona esa dinámica de forma que podamos estar haciendo de forma más eficiente. Y eso es posible, pareciese que no, mas de la misma forma que tiene a epigenética, también tiene esas epidNAs que están por ahí funcionando el tiempo todo y lo cual la gente tal vez no conoce suficientemente, más está vivo. Pero también la conciencia colectiva está se movilizando y ayudando en la medida de nuestra voluntad para crear un campo morfogenético
que ayuden colectivamente en esa transformación que estamos viviendo. Yo queríamos agradecer mucho a Caterine por ese momento y vamos a colocarla aquí con la traductora oficial. Bom dia. Well, that's about all my Portuguese, really. Todo português que eu sei. So, just so I know who I'm talking to, hands up if you really approach life, if you think of life really from your left brain, from a more sort of science kind of approach. Então, só para eu saber com quem que eu estou falando, levanta a mão quem aborda a vida a partir do hemisfério direito. Right? The right one? The left one? Your left brain. Just, Quem aborda a vida a partir do hemisfério esquerdo. okay. Well, yeah, good, I'm glad, but... Sim, claro que os dois. And hands up if you work really more from your right brain, from your creative E side. levanta a mão se vocês trabalham mais com o hemisfério direito criativo. Okay. Yeah, well, I mean, yeah. Sim. Yes, it is good to obviously be able to work with both sides of your brain, because otherwise you're just working with half your brain. Porque, claro, é bom trabalhar com os dois lados do cérebro, porque senão só estamos trabalhando com a metade do cérebro. Yeah. So that's really what I'm going to be talking about today. Primarily talking about the fact that the work that I do, fractology, it really grew out of my own need to understand how you can translate between the left and the right brain. Então, na verdade, o trabalho dela surgiu principalmente da necessidade dela entender como é que o cérebro direito e esquerdo dela estavam funcionando. Então, é disso um pouco que ela vai falar hoje. Yeah, but this has a lot of implications for the way we approach many subjects, and so we're a relatively small group this morning, so if anyone has got any questions at any time, just put your hand up and we'll take care of them as we go. Então, se alguém tiver perguntas durante a palestra, tiver dúvidas, simplesmente é um grupo pequeno, então levanta a mão e faz a pergunta. Não precisa esperar até o final da palestra para fazer a pergunta. Tá? Okay? Right. So, yes, so the... Okay, sorry. Getting carried away. Yes, so as I said, the work that I do, fractology, O trabalho que eu faço, a fractologia, it grew out of my own need to be able to translate between these two types of logic. Emergiu da minha própria pessoal, da minha necessidade pessoal de traduzir entre as duas, de fazer uma tradução entre as duas lógicas. Because our left brain is what uses linear logic. Porque o nosso cérebro esquerdo é o que usa a lógica linear. So that's mostly what most of us have been taught at school. Isso é o que todos nós aprendemos na escola. That's very much your right, wrong, 1 + 1 = 2 logic. Então é a lógica certo e errado, 1 mais 1 dá 2. You see, the logic of our right brain or our intuition is pattern-based logic. A lógica do nosso hemisfério direito é baseado em padrões. So one of the simplest ways to think about this is to think about a tree. E a forma mais simples de pensar nisso é pensar numa árvore. So your left brain will look at the tree and will look at all the bits of data about the tree. Então, o seu cérebro esquerdo vai olhar para a árvore e vai analisar os dados da árvore. Such as how the tree uses the chlorophyll to convert sunlight into energy.
como a árvore usa o sol para transformar isso em clorofila. And so your left brain will collect more and more pieces of data, thinking that if you get enough bits of data, that then you completely understand the tree. E aí o seu cérebro esquerdo vai juntar mais e mais dados a respeito da árvore, pensando que assim vai compreender melhor a árvore. Okay. But so your right brain actually works, whereas you could say that your left brain works from the bottom up, from like tiny bits of data up to trying to build up to the big picture. Então você pode dizer que seu cérebro esquerdo começa da base para o topo, começa construindo pequenos dados, somando até chegar aos dados mais completos. Sometimes Portuguese seems to be a lot longer than English. Whereas your right brain takes a top-down approach. Enquanto que o seu cérebro direito tem uma abordagem de cima para baixo. So it actually goes from, if you like, the big picture down to those finer details. Então vai da grande imagem para os detalhes. So with our tree, when you look at the tree, your right brain will go past all of those details immediately to see the pattern of that tree. Então quando você olhar para a árvore, o seu cérebro direito vai passar por cima de todos esses pequenos dados e vai ver a árvore como um padrão. So that your right brain will actually then understand where the tree is healthy and where it isn't. E aí o seu cérebro direito vai entender onde a árvore está saudável e onde ela não está. Because your right brain will have perceived the pattern of the tree, and so will be able to perceive which parts of the tree are in alignment with that pattern. Então o seu cérebro direito vai olhar para o padrão da árvore e vai perceber onde esse padrão está alinhado, está em harmonia ou não. Which means that obviously the parts of the tree that are in trouble or are unhealthy are the parts of the tree where the pattern has been broken or distorted in some way. Então vai perceber em que lugar do padrão, em que lugar o padrão está saudável, completo, ou em que lugar ele está quebrado ou distorcido. So whereas your linear left brain tends to use this logic where it's attempting to eliminate the things that are not true. Então, enquanto o cérebro esquerdo usa a lógica linear, tentando ver o que está errado e consertar isso, your right brain pattern-based logic actually isn't seeking to eliminate any bits of data. O seu cérebro direito não está preocupado, que é baseado na percepção de padrão, não está preocupado em eliminar pequenos dados. Instead, what it's looking to do is to understand how all of those bits of data are aligned or interconnected. Mas vai buscar compreender como esses diversos pontos estão alinhados ou conectados, os pontos do padrão. Particularly how they're interconnected, so they can actually create the healthy pattern, not a broken pattern. Principalmente como é que eles estão alinhados e como é que eles interagem para criar o padrão saudável da árvore. So many years ago, when I was told it was impossible to understand your intuition because it was just irrational. Há muitos anos me disseram que era impossível a gente compreender a intuição porque ela era irracional. Well, yeah, I mean, at the time that did appear to be true, but in time I came to understand it. It is just as rational as our linear logic. Mas com o tempo, na ocasião, eu achei que isso era assim mesmo, mas eu comecei a entender que ela é tão racional quanto. It's just a different form of logic. It's a pattern-based form of Só logic. que é uma lógica diferente, é uma lógica baseada no padrão. But importantly, because rather than looking at right and wrong, Mas em vez de olhar
pro lugar da perspectiva certo e errado. It's looking at, well, what is in alignment with the pattern and what isn't. Ela procura entender o que está em alinhamento, o que está alinhado com o padrão e o que não está. Which means it's also an integrity-based form of logic. Então, também é uma forma de lógica baseada na integridade. Because those things that actually strengthen the pattern are clearly in integrity, and those that weaken the pattern are obviously out of integrity. Porque aqueles aspectos que fortalecem o padrão estão na integridade. Aqueles aspectos que debilitam o padrão estão fora da integridade. So when we understand that our intuition or our right brain is looking at the whole pattern, but our left brain works with tiny little details of that pattern, Então, quando a gente entende que o cérebro direito tá captando o padrão e o cérebro esquerdo está captando os detalhes, os dados ponto a ponto desse padrão, we actually can develop a way to, if you like, consistently and reliably translate between both. Então nós podemos aprender a consistente e confiavelmente usar e interagir os dois. Okay, so I'm just going to have a little bit of a closer look at both of these and what the implications of both are. Então vamos olhar um pouquinho mais para essas duas formas de abordagem e ver o que elas significam. Okay, so when we have our right-wrong logic, that it is of tremendous benefit. I mean, so many of the technology that we've developed today has really come out of that. Então, quando a gente tem a lógica certo e errado, ela tem muitos benefícios e toda a nossa tecnologia hoje em dia surgiu desse tipo de lógica. So when we have our right-wrong logic, I mean, of course, that is the basis, if you like, of our reductionist science. Então, se vocês quiserem, a lógica certo e errado, ela está na base da ciência reducionista. Where what we're attempting to do is to break apart a complex process or a complex system down to its individual components, and then check what is right and what is wrong about what is actually doing what or what is working. Mas o que nós estamos tentando fazer é pegar um todo, separar as suas diferentes partes e aí entender o que está certo e o que está errado e ver como é que isso funciona. So this was actually the kind of logic that Turing used when he developed the logical system that is actually in all your smartphones and is in the computer and actually is the basis of all of our digital technology. Então essa é a lógica usada por Turing, que é uma pessoa. Eu não sabia, eu perguntei o que é Turing, ela foi uma pessoa, por isso que eu imagino que também as pessoas que não saibam. Essa é a lógica que o Turing usou para desenvolver o celular, o computador e todas as tecnologias de informação que nós usamos. And of course, interestingly, at the time, his logic grew out of the understanding of the brain that they had at the time. E claro, a tecnologia e a compreensão dele surgiu de entender o cérebro como a gente estava usando ele naquela oportunidade. Yeah, because at the time, some of the latest technology was actually the microscope. Porque naquela ocasião, a tecnologia básica que tinha era o microscópio. So they had actually just been able to see what a neuron looked like a nerve cell. Então eles conseguiam ver como é que era um neurônio, uma célula do cérebro. So they understood that each neuron sent a signal that turned the next neuron either on or off. Eles entenderam que o neurônio manda um sinal que ativa o neurônio próximo. And we still know that is true today, that's how the neurotransmitters work. E isso nós sabemos que isso ainda é verdade hoje, é assim que funcionam os neurotransmissores. Of course, our understanding has grown past that, but I'll get to that
A nossa compreensão foi além disso, mas nós vamos chegar nisso mais tarde. But so that right, wrong, on, off logic is what created the Turing logic of ones and zeros, which is our digital technology today. Então essa lógica do ligar, do ligar, desligar, né, de uma conexão ativar a próxima conexão, levou à lógica do 1-0, que é a lógica que está na base de toda a nossa tecnologia. So obviously that's a really useful form of logic. It's been able to produce all sorts of benefits. Então isso é uma lógica bem útil, produziu uma série de benefícios. It's been able to solve many problems. Foi capaz de solucionar muitos problemas. But as someone said, every problem is the solution to a previous problem. Mas como alguém disse, toda solução é o próximo problema. And you know, it is pretty clear to that we are kind of reaching the limits of what right, wrong logic by itself can really do for us. Então está bastante claro que nós estamos chegando no limite do que a lógica certo e errado pode fazer por nós. You know, putting aside for a fact that, you know, that physics has understood all this really brilliant stuff and then kind of realised that everything that we've been studying seems to only be about 5% of the universe. Então, claro, a física estudou todas essas coisas muito bem e quando conseguiu entender tudo isso, concluiu que isso era apenas 5% do que nós realmente fazemos. Which is a little bit of an oops. E é, ups. Yeah. So some of the other things that obviously are really produced by the right, wrong, on-off logic of, well, linear logic or Turing. Então, outro resultado da lógica linear liga e desliga do Turing. Yeah. You know, statistical anomalies. So, you know, a lot of anomalias estatísticas. Yeah, or outliers if you prefer. Ou mentiras. You know, it's like it's a really interesting thing, such as, for example, in marketing. You know, it's very hard to predict some of these things that then, of course, you know, people explain them afterwards why they happened. But então, em marketing, por exemplo, é muito difícil entender essas coisas que acontecem. As pessoas vão explicar isso depois que elas aconteceram. So, statistical anomalies or outliers, somewhat has actually become called black swan events. Então, as anomalias estatísticas se tornaram evento cisne negro. Okay. If you don't know what that means, it's like the New World had known was you know, white swans until they discovered, they also come in black. Então, se vocês não sabem o que isso significa, quer dizer, o novo mundo só descobriu, só tinha consciência dos cisnes brancos até que descobriram, tem cisnes negros. So, of course, one of the limits of right-wrong logic is that it tends to really focus on what is already known. A grande questão com a lógica certo e errado é que ela foca naquilo que é conhecido. I mean, if we're basing all of our logic off right and wrong, I mean, who actually likes to be wrong? Então, se nós baseamos tudo que nós fazemos no certo e errado, quem é que quer estar errado? So, not only do we get statistical anomalies, but obviously because we're not looking at the whole pattern, we're just looking at details of the pattern, it is very, it's not surprising that we get many unintended consequences or what some people might call butterfly effects. Então, olhando para as anomalias estatísticas, não é surpreso que a gente acabe descobrindo que como a lógica certo e errado foca em aspectos, em pontos específicos, não é surpreendente que no final a gente tenha mesmo esses buracos, esses equívocos. Yeah, but one of the biggest costs of right-wrong logic is that we tend to solve problems by
whenever we come to a problem and we have a list of options, we tend to attempt to solve that problem by eliminating whatever solutions we believe are wrong. Então, a grande questão do pensamento certo e errado é que quando nós temos um problema e nós procuramos a solução, procuramos eliminar aquilo que nós achamos que está errado. Which means that, whatever solutions that we're left with that are right in that moment, Então, which is fine for that moment, então qualquer solução que nós encontramos que esteja certo, está certo naquele momento. but the problem is that if we then apply that from that moment on, over time we end up with fewer and fewer options. Mas se a gente aplica então esse certo vezes e vezes e vezes no tempo, nós terminamos com menos opções. So we end up with a far more rigid viewpoint. Então terminamos com uma perspectiva muito mais rígida. And we believe that the way to solve a problem is to be more right than everybody else. E nós passamos a acreditar que solucionar um problema é estar mais certo do que todos os outros. Or at least make everybody else more wrong than we are. Ou pelo menos fazer todos os outros ficar mais errados do que eu. Yeah, and there's a bit of that going on at the moment. E é isso que está acontecendo no momento no mundo. Okay. So that's the sort of right, wrong, left brain logic. And then if we look at Então, essa é a lógica certo e errado do cérebro esquerdo. So then if we look at our pattern-based logic, Quando olhamos para a lógica baseada em padrão, this is non-linear logic. é uma lógica não linear. So rather than linear logic is figuring out things in a series, one thing after another. Então, lógica linear é descobrir as coisas numa sequência, uma depois da outra. Rather than figuring things out as a whole pattern or in parallel. Em vez de compreender alguma coisa como um padrão integrado. But with non-linear logic, we don't have those limitations. Mas com lógica não linear, a gente não tem essa limitação. So, the capacity to understand or perhaps even predict some of those, those outlier events is actually, the probability of that is actually significantly increased. Então, a capacidade de perceber esses eventos que estão fora da linha, a probabilidade da gente percebê-los aumenta. And because we're with pattern-based logics, we're operating from principles, not rules. E na lógica não linear, baseada em padrões, nós estamos trabalhando a partir de princípios, não de regras. So what I mean by that is that it is a far more contextual way of thinking. Então, o que eu quero dizer com isso é que é um modo de pensar muito mais contextual. So whereas your linear right-wrong logic tends to be what I call content-based thinking. So you're looking in your box and you're looking at all your bits. Então, enquanto a lógica linear, que ela chama, é mais uma lógica, um pensamento de conteúdo, você olha para dentro da sua caixa e vê as coisas que tem dentro da sua caixa. Whereas contextual thinking is, the first thing that you think about is, well, what shape box have I got? Então, no pensamento contextual, a primeira coisa que você pensa é assim, que tamanho de caixa que eu tenho? So, if you remember your high school algebra, vocês lembram da álgebra do ensino médio? I'm not going to make you do any. Não vou fazer vocês fazerem álgebra agora. But it's actually that the very first line in your algebra or your quadratic equations that's actually important here. Então, o que é importante aqui é a primeira linha de qualquer equação algébrica que se apresenta. So that's the line that says if x equals z. Então, essa é a linha que diz, se x for igual a z, or x equals y squared plus 2. Ou x é igual a 0 mais 2. Or any other infinite
possibility. ou qualquer uma das infinitas possibilidades. But see, then what you do is you actually work that problem through. Então, o que você faz é você resolve toda essa equação With pretty much exactly the same process or principles. com todas elas a partir do mesmo princípio. But because you have considered the context beforehand, Mas porque você tinha levado em conta o contexto antes de mais nada, which with our pattern-based logic you could say, well, that is the alignment of our pattern. né? Você pode dizer, a partir do pensamento da lógica de padrão, você pode dizer, esse é o padrão da nossa questão. So even though you're doing exactly the same thing, you end up with a very different answer because you started from a very different context. Então, apesar de você chegar a uma resposta muito diferente, você tem um resultado equivalente porque você parte de um princípio. I mean, the concern for a lot of people is when you tell them that, well, right-wrong thinking really doesn't work beyond a certain limit. Então, quando você fala para as pessoas que o pensamento certo e errado não funciona até um determinado ponto, além de um determinado ponto, they start to talk about things like situational morality and as if that means that there is no central core or guiding compass if you stop operating from right and wrong. Então eles começam a falar de moralidade, de situação, porque eles não conseguem captar, porque parece que você não está falando de algo que está acontecendo, de algo de circunstâncias. The concern is that without a right-wrong framework, morality becomes questionable. Porque se você sem um pensamento certo e errado, a moralidade é questionável. But of course, the idea of morality itself that's a right-wrong concept. Porque a própria ideia, o próprio conceito de moralidade é um conceito certo e errado. Which is generally culturally based anyway. Que de qualquer forma é baseado culturalmente. So I can't really answer to that. Então eu não posso realmente responder a isso. But as far as ethics is concerned, pattern-based logic is actually far more rigorous than right-wrong logic. Mas no que concerne à ética, o pensamento de padrão é muito mais correto, muito mais apropriado. Because when we're using a right-wrong logic, we can always find a way to justify something by saying, well, okay, that may not be completely right, but it's less wrong than something else. Porque quando usamos a lógica certa e errada, a gente sempre pode dizer, bom, tá bom, não é totalmente certo, mas é menos errado do que. But when we actually understand the underlying pattern of a particular system, whether that system is a person or a community or a whole society. Mas quando compreendemos o padrão subjacente a uma situação, seja uma pessoa, seja uma comunidade, seja uma organização, then it starts to become very clear as to whether a particular action or process or whatever it is that we're doing is actually strengthening or weakening that pattern. Fica muito claro se uma atitude ou se alguma coisa que a gente está tentando fazer fortalece ou enfraquece esse padrão. Which is why it is an integrity-based way of thinking. Por isso é um modo de pensar baseado na integridade. Okay. So the thing is that when you have individual components or systems that are actually operating within far greater integrity. Quando você tem conjunto de coisas funcionando em integridade,
it is actually much simpler to create interdependencies. É mais fácil criar interdependência. In other words, if you have individual patterns that are very clear, Se você tem padrões individuais que são muito claros, it is much easier to perceive where those patterns are actually aligned. é muito mais fácil perceber onde esses padrões estão alinhados. And so when those two patterns are interacting, if you simply work within those areas of alignment, then that interaction is actually going to end up strengthening both patterns. Porque quando você percebe onde eles estão alinhados e você atua com base nesse alinhamento, você tem um resultado mais coerente. Yeah. So, for example, in business these days, they talk about synergy as, you know, this wonderful thing. Nas corporações hoje eles falam em sinergia e coisas assim. But they almost talk about it as if it's some kind of modern magic. Mas falam como se fosse uma magia moderna. You know, so it's something that is to be desired, it's something that's beneficial. É algo que a gente quer, algo que é benéfico. But they're not really sure how it's produced or how to be able to predict it or create it on a consistent basis. Mas eles não estão muito certos de como é criado, como é produzido de uma forma consistente. But of course, that synergy, it is an interdependency. Mas essa sinergia é uma interdependência. So it is created you can create it consistently when you're using pattern-based logic or perception. Você pode criá-la consistentemente se você usa uma lógica de padrão. Okay, and so the gold standard, if you like, of pattern-based perception A base própria ou a base dourada is do pensamento sistêmico, da lógica padrão, is fractal perception. é a percepção fractal. Okay, so a fractal is a pattern that is repeated over and over again on every level of the pattern. O fractal é um padrão que é reproduzido em todos os níveis do padrão. And of course, there's a very interesting relationship between fractal perception and, an understanding the fact that our universe, our reality, is holographic. Então tem uma íntima relação entre perceber o fractal e a percepção de que a nossa realidade é holográfica. So when in fractology we're training people to use their intuition or systems thinking, which is part of pattern-based thinking. Quando nós, na fractologia, ensinamos as pessoas a usarem, a pensar, a desenvolverem a sua percepção fractal, ou seja, o pensamento baseado em padrões. So ultimately, really, we're working towards training them to develop fractal perception. Então nós trabalhamos para eles desenvolverem a percepção fractal. Yeah, because one of the ways that you can think about your intuition is that when we are going into something that is unknown. Então, uma das formas que a gente pode pensar na intuição, quando entramos em algo que é desconhecido, whether that's unknown personally or it's actually unknown to all of us, like it's not in the morphogenetic field, it's not in the collective consciousness. Seja desconhecido para nós pessoalmente ou seja desconhecido para a consciência coletiva, para o campo mórfico. The problem is that we really don't like not knowing. O fato é que nós realmente não gostamos de não saber. So
this means that either it triggers a lot of our primitive reflexes, because a lot of our fear actually goes back to fear of the unknown. Então, pode ativar muitos nossos reflexos de medo, porque o medo essencialmente recua para o não saber. Because of course, if we don't know, how can we control what's going to happen? How can we predict, events? Porque se nós não sabemos, como é que nós podemos controlar o que está acontecendo? Como é que nós podemos controlar os eventos? And so when we are operating from right-wrong logic, first of all, we do like to be right, so we tend to stick to what we know. Então, quando estamos funcionando na lógica certo e errado, nós queremos estar certos e insistimos e ficamos fixos no certo. And secondly, because we want to be right, we tend to project what we already know is right onto what is unknown. Porque nós queremos estar certos, nós projetamos o que nós já sabemos naquilo que desconhecemos. Which obviously can be problematic. Que pode ser problemático. So when we are actually using pattern-based logic, as I said, it lends itself to contextual thinking, because we understand that each person or situation will have a different pattern. Então, quando a gente começa a usar a lógica de padrão, o pensamento de padrão, nós pensamos contextualmente e abordamos uma situação na sua inteireza. So it actually lends itself to exploration of the unknown, because first of all, even if we are entering an area that is unknown for us. Então nós entramos no mundo do desconhecido. A gente entra numa área que é desconhecida para nós com uma outra perspectiva. If we know our own pattern or our own integrity, we know, well, regardless of what this new space, this new adventure throws up for us. Então, se eu sei qual é a minha ressonância, qual é o meu fractal, qual é a minha ressonância emocional, eu entro nesse novo espaço desconhecido. We personally are going to be focusing on those parts of what is currently unknown. We're looking for those things that will also continue to increase the strength of our own pattern or our own integrity. Quando entramos nesse espaço do desconhecido, nós procuramos aqueles aspectos que vão aumentar o nosso padrão, a nossa integridade. And secondly, we are far less likely to project what we have known up until now. E vamos projetar menos o que nós sabemos até agora onto the new situation, para projetar na nova situação. Because we will inherently understand that the new situation will have its own pattern, its own context. Porque nós sabemos que a nova situação vai ter o seu próprio padrão, o seu próprio contexto. So the first thing that we will be looking for is, okay, so what is the pattern here? What is the context? How do we line up our facts in this particular shaped box? Então, aí nós olhamos qual é o padrão, como é que é isso e como é que isso encaixa na caixa. And that's connected to systems thinking, because a system is different to a process in one critical way. Então, essa é a diferença do pensamento sistêmico, porque o sistema é diferente. O pensamento sistêmico é diferente do pensamento de processo de um modo específico. And it's actually one of the reasons why pattern-based thinking has inherent efficiencies built into it. Por isso que o pensamento sistêmico tem eficácia inerente ao pensamento. Yeah, so see, when we operate from a right-wrong thinking, we tend to operate from process thinking.
Quando estamos no pensamento certo e errado, nós estamos no pensamento de processo. On the basis that if everything that we do is right, we will get the results that we're after. Supondo que se fizermos tudo que achamos que está certo ou correto, nós vamos ter os resultados que nós buscamos. So there is a risk there that a lot of energy or time or resources will be lost in arguing about whether or not each step taken was right, was correct. Então, corre-se o perigo de muita perda de energia, muita perda de tempo, na argumentação, na verificação, na preocupação de cada passo se está correto ou não está correto. Instead of focusing on whether or not that is actually producing the results you're after and correcting it. Em vez de olhar para o resultado que nós queremos e se isso está indo, nós estamos indo na direção do que nós queremos e esse caminho está correto. Okay. Whereas systems-based thinking, just like pattern-based thinking, it has an inherent alignment within it. E o pensamento sistêmico tem alinhamento inerente a ele. So in systems thinking, you're focused on your the product or the result that you're after, your purpose, if you like. Então, no pensamento sistêmico, você está focado no resultado que você quer obter. And then all that you need when you're clear on your purpose is a way to know if you're on track or not. E quando você tem clareza do seu propósito, tudo que você precisa fazer é ver se você está indo em direção ao que você quer ou não. And if you get off track, a way to correct. E se você sai do caminho, você corrige para voltar ao caminho, à direção que você quer. Yeah. So in many ways, of course, that means that systems thinking not only is more efficient, but it's also kinder. Então, de muitas formas, o pensamento sistêmico não é só mais eficiente, mas é muito mais gentil. Because mistakes don't matter. Porque os erros não importam. What does matter is how fast can you correct from a mistake. O que importa é quão rápido você pode corrigir o erro. Because the faster that you can correct from a mistake, the more efficiently you're going to get your results. E quanto mais rápido você consegue corrigir o erro, mais fácil você chega nos seus resultados. Yeah, so whereas in, right-wrong thinking, we tend to waste a lot of time and resources trying to prove, yes, but this is right. Well, does it matter if it's right if it's not actually working? Então, enquanto que no pensamento certo e errado, nós gastamos muito tempo e muitos recursos argumentando e discutindo, mas isso está certo, isso não está certo, quando na verdade isso não necessariamente nos leva no resultado que queremos. Okay. So, and as far as pattern-based logic is concerned, that is actually, as I said, the underlying logic of your intuition or your right brain. Então, no que concerne o pensamento sistêmico, está na base do pensamento em padrões não lineares. So, if the right-wrong logic was what Turing came to understand, because that was the technology of the day, that was microscopes. Se o padrão certo e errado foi o que o Turing entendeu, porque na ocasião era o conhecimento que se tinha. With functional MRIs, we are beginning to understand that the brain, it isn't just about the action of one neuron, it's about the interconnectedness of the brain. Então, com os exames que nós temos disponíveis hoje, nós sabemos que a questão não é só se um neurônio está passando a informação para o outro, mas que todo o cérebro funciona como um todo integrado. Yeah, and the pattern of firing during one function versus the pattern of firing during another kind of activity. E a função de ativar uma conexão ou ativar outra conexão em alguma atividade. Yeah, so see when we look at intuition from a neurological perspective. Se olhamos para a intuição de uma perspectiva neurológica,
one way to understand it is that, well, the universe is full of electromagnetic energy. Então, uma forma de compreender isso é o universo está cheio de energia eletromagnética. And so our senses have evolved to be able to respond to or perceive tiny little slices out of that whole spectrum. Então, nosso cérebro foi desenvolvido, as nossas percepções foram desenvolvidas para perceber pequenas faixas dessa imensa quantidade de eletromagnetismo. Okay. But you see, our nervous system is it's an electromagnetic system. Mas o nosso sistema neurológico é um sistema eletromagnético. So just like these electrical cables, our nerves produce electrical potential. Então, do mesmo jeito que esses cabos elétricos, os nossos nervos produzem energia eletromagnética. Which is why, you know, we can have electrocardiograms and electroencephalograms. Por isso que podemos ter eletrocardiogramas, eletroencefalogramas. And so, yes, just, you know, around every electrical current there will be a magnetic field. Então, claro, através de todo cabo elétrico tem campo eletromagnético. And, you know, some people, I suppose, call that the aura. E algumas pessoas chamam isso de aura. So there's a couple of ways of actually understanding your intuition. Então tem várias maneiras de compreender a intuição. So one is that for most of us, our limbic system will actually filter out a lot of the background electromagnetic noise. Então, para a maioria de nós, o nosso sistema límbico elimina a maior parte dos sinais eletromagnéticos que estão à nossa volta. But like one of the old words for people who are highly intuitive is that they were simply called sensitives. Então, uma palavra antiga para as pessoas altamente intuitivas, elas eram chamadas de sensitivas. Which is actually a term I quite like because personally I think that's more accurate. Que é termo que ela gosta porque ela acha que é mais apropriado. Because in one way to understand it is it's like these are people whose limbic system, for whatever reason, doesn't actually filter out so much of the noise. Porque é alguém cujo sistema límbico, por razão, qualquer que seja a razão, não elimina o ruído. But of course, the trick there is, well, I mean, you know, your sight, you know, it perceives the visual spectrum, but your brain knows how to interpret that. Então, o que acontece é assim, o olho percebe o espectro da luz, mas o cérebro sabe como interpretar isso. You know, and that's the same with all your other senses, like, you know, your ears obviously hear the audible spectrum. Então, isso acontece com todos os outros sentidos, né? O ouvido capta monte de sons. So, how on earth is your brain going to interpret things that aren't within those tiny little sensory slices? Então, como é que a sua mente vai interpretar aquelas partes que não estão dentro daquela quantidade mínima que sentidos são programados para? Yeah, so, I mean, there are various other species that have actually got slightly different sensory spectrums. Então, tem diversas espécies, diferentes espécies que têm sensações ou que têm sentidos desenvolvidos de forma muito distinta. So, you know, reptiles can see infrared, insects can see ultraviolet. Então, os répteis conseguem ver o infravermelho, os insetos conseguem ver o ultravioleta. You know, some birds can see the magnetic field of the Earth. That's how they navigate. Alguns pássaros podem ver o campo magnético da Terra, que eles usam para se orientar. But even if we were to somehow or other evolve those different senses, they'd still just be tiny little slices. Mas mesmo se nós desenvolvêssemos esses poucos sentidos, são pequenos pedaços apenas. So actually what intuition is it's responding
well, I believe what it is it's responding to some of that electromagnetic energy that is outside our sensory spectrum. Então, o que eu acredito é que o que a intuição, na verdade, é a capacidade de captar esses outros campos que estão fora da nossa capacidade sensorial. But the reason why one of the terms for intuition is extrasensory perception. Mas uma das razões para chamar a intuição de percepção extrasensorial Is because it is it is similar to a form of synesthesia. é porque é similar a uma forma de sinestesia. So synesthesia is it has to do with the central processing of information. Então, a sinestesia está relacionada com o centro de processamento de informação. So there are some people whose brains just tends to combine the information from different senses. Então, há cérebros de algumas pessoas que combinam a percepção de vários sentidos. For example, with musicians, one of the common forms of synesthesia is that they'll actually see the different notes as actually different colours. Então, para músicos, por exemplo, muitos percebem a sinestesia se apresenta porque eles percebem os diferentes tons em diferentes cores. There are some people who do that, a similar thing with numbers. Algumas pessoas fazem isso com números. But these, the colours that they're seeing, they're not random. They're actually consistent. Mas as cores que eles estão vendo não são aleatórias, são bastante consistentes. So, because of course, if we are perceiving energy that is outside our sensory spectrum, se nós estamos percebendo energia que está fora do nosso campo do espectro sensorial, apart from just possibly overloading our system, além de inundar o nosso sistema ou sobrecarregar o nosso sistema, if that information is actually going to be useful for us, we need to be able to interpret it in a useful way. Para que essa informação seja útil para nós precisamos ser capazes de interpretar ela de alguma forma. In fact, in my experience, that is, people picking up energies. Everybody does it. Even people who deny they have intuition, I've seen them respond to energies. Então, na experiência dela, assim, todo mundo responde à energia, mesmo aquelas pessoas que negam que são intuitivos, que não têm intuição nenhuma. Ela vê que elas estão captando energia. So it isn't picking up the energy, which is kind of where the skill lies. It's being able to interpret that energy. Então a habilidade não está no captar a energia, a habilidade está em interpretar o que se está captando. And so that's where we get back to pattern-based or systems thinking, because one of the challenges is that with right-wrong thinking. Então, aí nós voltamos para o pensamento sistêmico, porque um dos desafios do pensamento de certo e errado is that we can use statistical analysis to figure out how things work. Nós podemos usar a análise estatística para descobrir como é que as coisas são. But of course, in order for us to actually consider the results to be reliable, we need a fairly large sample size. Mas para a gente ter uma certa consistência nos resultados que eles sejam confiáveis, a gente precisa de uma população muito extensa. And of course, this is one of the challenges with intuition, because every single one of us, our neurology has a different pattern. E essa é a vantagem, porque cada um de nós, a neurologia de cada um de nós tem um padrão específico. So just as a snowflake, like every single snowflake has got, it's a six-pointed star. Então, assim como cada floco de neve é uma estrela de 5 pontas, but at the same time it is a different pattern. Mas ao mesmo tempo cada uma delas tem um padrão distinto. Because that pattern has been created because of a unique set of
variables from, temperature gradient and moisture in the air and, rate of fall and wind conditions and all of that Que stuff. esse padrão foi criado por uma série de variáveis como vento, temperatura, água. So in the same way, each one of us, our nervous system, okay, I mean obviously it's got to send nerves. It has a general pattern that is common to all of us. Então, assim como o nosso sistema nervoso tem um padrão comum, tem um padrão geral que é comum a todos nós. We all have, well, hopefully, just one head, 2 arms, 2 legs. Nós todos temos, eu espero, ter uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. But our nervous system, even though it has that common pattern, it is actually a unique pattern to each one of us because each one of us had unique, genetics and conditions in utero. Então, apesar de cada um de nós tem um padrão específico, porque cada um de nós teve experiências, vivências, aprendizagens únicas. So this makes it. So that means that while there are principles that work for everybody's intuition, how your intuition works is actually different to the person next to you, because. Então, apesar de todos nós termos intuição, a intuição de cada uma é diferente da intuição da pessoa que está próxima. So when you pick up that energy, your system will do its best to give you that information in a useful way. Então, o seu sistema vai fazer o melhor que ele pode para te dar essa informação de uma maneira possível. So just like synesthesia, it will present that information to you as if it was coming through one of your senses. Então, a sinestesia vai trazer essa informação para você como se ela tivesse vindo através de um dos sentidos. But how that works will be unique to your nervous system. Mas como isso funciona vai ser único, específico para o seu sistema nervoso. Just in the same way as different musicians, they may all see specific colours with different notes in the musical scale. Do mesmo jeito que músicos que vão ver cores específicas na escala musical de modos diferentes. And those colours will be consistent within their own system. E essas cores são consistentes no próprio sistema de cada músico. But it will not be consistent from one musician to the next. Mas não serão consistentes de um músico para o próximo. So it's one of the reasons why learning to understand how our own pattern, what it is really useful. Por isso que é útil a gente aprender como é o meu próprio sistema. Is that we actually start to understand the pattern of our own intuition. E aí a gente começa a compreender o padrão próprio da nossa própria intuição. And once we understand that then our intuition does start to become as reliable a source of information as any other we may have. E a partir daí a nossa intuição vai se tornar consistente e confiável como qualquer outra informação que a gente consegue absorver. Yeah, so in fractology, we actually train, it takes a while, but we train people to the point of fractal perception. Então, na fractologia, leva tempo, mas as pessoas são treinadas a ter percepção fractal. So, when we get to that level of being able to work with the pattern-based logic of our intuition, we actually do get reproducible results. Quando a gente chega nesse nível da nossa intuição, ela se torna confiável e traz resultados consistentes. But it's not, it's not reproducible results in the statistical sense. Mas não é reproduzível no sentido estatístico. Because
it is more like a system sense, in the sense that we will be able to reproduce a similar result, but because each person's system is different, i.e. they're in different context. Então, é mais ligado ao pensamento sistêmico. Como cada um, a sua moda, vai conseguir resultados. O resultado é o mesmo, mas o modo de atingir o resultado, The process that they go through to get that result may vary. o processo pelo qual a pessoa passa para obter esse resultado pode variar. So, an analogy would be if you had, different teams climbing the same mountain, but starting from a different point at the base of the mountain, but they all get to the top. Então, uma analogia seria: você tem várias equipes subindo uma montanha, cada uma delas partindo de um ponto diferente da montanha, mas todas elas vão chegar ao pico. Yeah, so this is one of the reasons why, the current way that we go about science is really not getting any results around working with intuition. Então, por isso, porque assim, o modo da nossa ciência funcionar atualmente, esse é um dos motivos pelos quais ela não consegue chegar a compreender a intuição. Yeah, so I actually saw this study where they just put an ad in the newspaper saying, well, if you have intuition, come along and we'll figure out if this stuff is real. Então, ela viu um anúncio em algum lugar dizendo assim: se você tem intuição, vem aqui e nos mostre que é verdadeiro. And of course, it didn't work. E claro que não funcionou. But that's like me putting an ad in the paper saying, well, if you have some idea about health, come along, we'll see if this thing called medicine works. Então é a mesma coisa que a gente pôr um anúncio e dizer assim: se você tem uma ideia sobre saúde, vem aqui e nós vamos te mostrar como é que funciona o sistema médico. Yeah. So, because the interesting thing is if you actually drill down on the data, the few people who actually did seem to be getting results. Então, se você olha para os dados, as poucas pessoas que obtêm resultados efetivos, if you actually looked at them as a cohort, you actually do start to realize, well, there is something non-random happening. Então, se você olha para essas pessoas como um grupo, você sabe que tem algo ali que está acontecendo que não que dá o resultado. Yeah. So one of the other things about fractal-based perception is that it's actually peer reviewable, which is one of the standards of really being able to do anything to a professional degree. Então, o pensamento sistêmico em padrões, ele é passível de ser revisto por pares, que é uma das condições da ciência, né? Você obter resultados que podem ser verificados por outros pesquisadores. Yeah, because it turns out to be quite a fascinating thing, is that although each one of us is perceiving the fractal differently, we are all perceiving the same fractal, and we can actually learn to be able to discern where each other person is working in the fractal. Então pode ser desconcertante, mas apesar de cada um estar olhando para o fractal de uma forma e trabalhando no fractal de uma forma, todos estão olhando para o fractal e alguém outro olhando pode perceber como é que essa pessoa está trabalhando no fractal. Yeah, so even though obviously we haven't worked out the math of pattern-based logic, ainda não foi desenvolvida a matemática do padrão sistêmico de pensar, da lógica. It is a consistent logic. É uma lógica consistente. Okay, so as I said, there's
Changing computers, it always changes the formatting. That should say the holographic universe. Isso. Em cima o quadro devia mostrar o universo holográfico. Quando você passa de um computador para outro, ou para um pendrive, ele sempre desforma. Yeah, as I said, there is a connection between pattern-based or fractal perception anyway, and the holographic nature of our universe. Então, há passo. One of the things is that there is a connection between fractal perception and holographic. Então, assim, há uma conexão entre a percepção fractal e o universo holográfico. Okay, so you've probably all heard that thing about if you get a hologram and you smash it, you don't end up with a jigsaw puzzle. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar que se você pega um holograma e pica ele em pedaços, você não acaba com um quebra-cabeça. You just end up with a smaller version of the original image. O resultado é uma imagem menor da mesma imagem inteira. So that tells you that a hologram has a fractal structure. Isso diz pra gente que o holograma tem uma estrutura fractal. Because, that's the only way that can happen. Porque é a única forma disso poder acontecer. So if you, for example, if you think of a tree and you break off a little twig or a branch from the tree, it's going to look like a smaller version of the tree. Então, se você pega uma árvore e você quebra um pequeno galho da árvore, vai parecer uma árvore. And so, from a point of view of, either tradition or spirituality, it's really interesting that when we look at the steps that we take to create a hologram, just how those steps are reflected in many creation myths. Então, qualquer que seja a perspectiva que a gente adote, quando a gente olha para o fractal, a gente vê os passos para a percepção fractal são descritos em várias tradições, em vários mitos. Yeah. So most creation myths start along the lines of, in the beginning it was all one and, night was day. Mitos da criação, todos começam, tudo era e aí alguma coisa aconteceu, e aí houve uma divisão. So when you're making a hologram, you start with a laser. Now, quando você faz um holograma, você começa com um laser. Now, laser is it's a light, but it's coherent light. Então, o laser é luz, mas é uma luz coerente. So that means that all the photons are at exactly the same frequency and they're also in phase. Então, isso significa que todos os fótons têm a mesma frequência e estão em fase, ou seja, estão alinhados. So in phase means that all the waves of light, they're all in step, they're all going up and down in exactly the same plane and exactly the same time. Então, em fase significa que todas as ondas da frequência, elas sobem e descem no mesmo ritmo, no mesmo espaço. In other words, it's light that's all the same. Ou seja, são todos o mesmo. So that's the oneness that things started from. Essa é a unidade da qual as coisas começam. The second thing you do is you then split the laser into two. E a segunda coisa, o segundo passo é então dividir o laser em dois feixes. Which is usually the second thing that happens in the creation myth, Que é a segunda coisa que acontece no mito da criação. So whatever the creative force was, the Spirit of God moved upon the waters and there was night and day, or land and sky, or some kind of duality. Então, qualquer que seja o mito da criação, no começo, essa força se dividiu, você pode dizer, Deus caminhou sobre as águas e fez o dia e a noite. Qualquer outro.
Yeah, and then the third thing that you do is you actually you bounce one of those beams off whatever it is that you want to take a hologram of. E o terceiro passo é você projetar dos feixes naquilo que você quer fotografar. So, which obviously results in some kind of distortion or disruption to that particular beam. E o que resulta numa ligeira distorção desse feixe específico. And so that is often, in creation myths as well, like there's some kind of disruption between the creation and the source of creation. E nos mitos da criação, isso representa uma dissociação, desvincular da fonte. Yeah. So then, in your hologram, you recombine the images. So you recombine the uninterrupted beam and the interrupted beam. E aí no holograma você reconecta, junta o feixe original e o feixe que você desviou para a placa holográfica. Yeah, and that will just give you an interference pattern, so it doesn't really look like a normal negative. Então isso cria padrão de interferência que não é negativo comum de fotografia. And then what you have to do if to actually get your hologram is you have to shine the original laser back through your negative. E aí o que você tem que fazer é enviar feixe original, da frequência original, para a placa holográfica. Which is really the principle behind most spiritual traditions is that, in order to manifest you have to, or create something, you have to be connected to the source of creation. Está na base de muitas tradições espirituais que para você realmente manifestar ou criar alguma coisa, você precisa se conectar com a fonte original. It's just something I personally find fascinating is that, because we are living in a time where a lot of science and a lot of spiritual traditions seem to be converging. Então, o que eu acho interessante é que nós vivemos num tempo em que as várias tradições espirituais estão convergindo. Yeah, and so being able to develop fractal perception enables us to really not only develop our intuition more consciously. Então, o que a percepção fractal nos possibilita é não só desenvolver a nossa intuição para ela ser mais confiável, para ela ser mais coerente, and also work far more closely in alignment with the integrity of whatever it is that we're working with, because we can perceive its pattern. Também nos possibilita trabalhar com maior integridade com aquilo que a gente está olhando e percebendo, porque a gente está no padrão. But it also enables us to have a deeper appreciation of the reality that we find ourselves in. Mas também nos possibilita uma maior apreciação da realidade na qual nós nos encontramos. Because obviously, thinking about infinity, it's our minds kind of find that a bit of a stretch, to say the least. A gente pensar no infinito a mente precisa se esticar muito para a gente conceber o infinito. But our right brain can actually at least perceive what pattern it is. Mas o nosso cérebro direito pode perceber qual é o padrão. And our left brain can actually work with each individual repetitions of that fractal pattern. E o nosso cérebro esquerdo é capaz de perceber, pode trabalhar com cada repetição deste padrão. Okay. So any questions so far? Perguntas até aqui? No? Yes? No, yes. You'll have to stand up and shout. Just wanted to express a spiritual lens. Sure. Ele quer expressar uma lente espiritual. What if the uniform beam
the reference beam of the hologram Yeah. is the O que o feixe de referência do holograma is the light of consciousness, é a luz da consciência, which could be the soul, and pode ser a alma, the being which split the duality is the light of the personality. e o feixe que é desviado é a luz da personalidade. So it's the soul, the light of the soul and the light of the personality, which is creating the quality of the fractal perception of the hologram. Se a luz da alma junto com a luz da personalidade está criando a imagem do holograma. So I get the thing about the reference being the consciousness. I would absolutely agree with that. Então eu entendo essa coisa do feixe de referência ser a consciência, porque eu concordo plenamente com isso. But I guess I have a distinction between personality and mind. Mas eu tenho uma distinção entre personalidade e mente. So I would actually say that I've forgotten the name of the other beam, but the beam that's interfered with, that is actually more the mind than the personality. Então assim, tem o feixe de referência que é a consciência e tem o feixe desviado que é a mente. I guess it's just languaging, personality and mind, in terms of the construct. Basically, in essence, I agree with you, but I guess, yes, it could be. As I said, I have quite a clear distinction between personality and mind. Então, but it could be, as you said, our language. Então ela concorda com ele basicamente, mas ela discorda de que personalidade e mente ela faz distinção entre personalidade e mente, mas pode ser uma coisa como ele diz de linguagem. It's the deliciousness of subjectivity. A delícia da subjetividade. Oh, thank you. Anyone else? Yeah. Yes. I'm Julia Farn. I would ask you, who is the one who thinks? Quem Who é is the aquele one que who pensa? uses the mind or brain Aquele que usa a mente ou o cérebro before duality? antes da dualidade. Well, I would just call that pure consciousness. Eu chamaria isso de pura consciência. Yes, because according to, especially to quantum physics, E de acordo com a física quântica, and I like very much Dr. Amit Goswami, e ela gosta do Amit Goswami, he shows us that the prima materia ele mostra que a prima matéria, a matéria primeira, é consciência. and he shows through various mind or thinking experiments E através de várias experiências de pensamento, that the observer interferes in the phenomenon. que o observador interfere no fenômeno. Well, I think that's kind of what we were just saying. You know, that it's like consciousness is the uninterrupted being. Então, é o que a gente está falando, a consciência é esse feixe direto, esse feixe ininterrupto. But the interrupted beam is a result of mind or personality, however you think of it. Mas aquele que é interrompido pelo desvio, pelo objeto, é a mente ou a personalidade, como você quiser chamar. So, therefore, we can think about the creation myths. For instance, Bible, and in the beginning was the Word, Então, Logos. usando o mito da criação da Bíblia, no começo era o verbo, Before duality happened, antes que a dualidade acontecesse. and in order to anything to manifest,
E para qualquer coisa se manifestar, two opposing things that I don't know how to call it, or principles maybe, duas coisas opostas, coisas ou princípios, ela não sabe como nomear, have to start the movement. tem que começar um movimento. Movement doesn't happen if there is no difference. O movimento não acontece se não há diferença. Well, yes and no. Sim e não. I mean, the thing is that when you look at the difference between the, I can't remember the name, the reference beam and the object beam. Se você olha para a diferença entre o feixe de referência e o feixe do objeto, You know, I mean, the problem there is that, you know, a lot of people get into, they look at duality from a right-wrong perspective. eles olham para a dualidade de uma perspectiva certo e errado, Instead of understanding that they're simply two parts of the same system, em vez de entender que são simplesmente partes de um mesmo sistema. you know, and so that leads to a lot of the sort of the loaded forms of duality. Isso leva para uma forma carregada de dualidade, You know, where the physical is seen to be wrong and spiritual is seen to be right, onde o cientista está certo e o espiritual está errado, or even, you know, spirit is seen to be right and the mind is seen to be wrong. ou o espírito está certo e a mente está errada. But, you know, when we actually understand that, that it is just part of the same system, which, you know, pattern-based thinking helps us perceive that underlying pattern. Quando a gente compreende que simplesmente faz parte de um mesmo sistema, porque o pensamento sistêmico baseado em padrão nos possibilita, Yeah, then, you know, things definitely work better. as coisas funcionam melhor. Okay? So now you made the link between the two kind of logic. Yeah. Agora ela fez a conexão entre os dois tipos de lógica. Because couldn't be one the continuation of the other? Não poderia ser a continuação do outro. Yeah, absolutely. They work together so that one of the simplest ways to think about it is if you're thinking about, you know, traveling somewhere. Eles trabalham juntos e uma das formas mais simples de pensar a respeito é se você está viajando para algum lugar. Okay, so when you came here this morning, some of you may have been here before, some of you may not have. Então, quando vocês vieram aqui hoje de manhã, alguns já podem ter estado aqui, outros não. So if you've been here before, you would have just known, right, I go out my door, I turn left, I go up there, I turn right at that corner and eventually, you know. Então, se vocês já estiveram aqui, vocês abriram a porta de casa, saíram, vou para a esquerda, subo a rampa, vou àquela rua, vou não sei o quê, você já sabia o caminho e chegou aqui. So that's very much the series way that your left brain works. Então, é a forma como o seu hemisfério esquerdo trabalha em séries, passo a passo. So you start from where you are and you just work, you know, step by step to where you know you want to get to. Então você parte de onde você está e de passo em passo você vai em direção ao que você, para onde você quer chegar. But if you hadn't been here before, Mas se você não tivesse estado aqui antes, I mean, okay, these days most people use their GPS, but the GPS actually does the same thing. então eu sei que hoje em dia a maior parte das pessoas usa o GPS, mas nem sempre funciona. What you do is you actually look at a map, so you're actually looking at the whole pattern. Então você olha o mapa, olha o padrão todo, And you're finding that point of the pattern that you want to get to. e você encontra esse lugar no mapa que você quer ir. And then you work back from there along the lines of the pattern to where the point that you're starting from. E aí você, do lugar onde você quer chegar, você traça uma linha de volta para onde você está. So you may walk the path from where you are to where you're going to. Então você vai caminhar pelo caminho da onde você está para onde você quer chegar, But you navigate starting from where you're going to back to where you're starting from. mas você na verdade está navegando do lugar onde você quer chegar de volta para onde você está. Yeah.
So your left brain or your right wrong brain, I mean, it works brilliantly for stuff you already know. Então, a sua mente, o hemisfério esquerdo funciona brilhantemente para coisas que você já sabe. But for stuff that you don't already know, or for understanding when circumstances have changed, Então, mas para coisas que você ainda não sabe, ou para quando as circunstâncias mudaram, so you may have to deal with what you already know in a different way. você tem que lidar com aquilo que você já sabe de um modo diferente. That's what your intuition or your right brain is brilliant at. E é para isso que o seu hemisfério direito ou intuição é brilhante para fazer isso. Because that's what your pattern-based logic is for. Porque para isso é que serve a sua lógica sistêmica. Okay. Thank you. Yes? How do I know my fractal? Como eu conheço meu fractal? Well, you know, you spend a couple of years actually developing your intuition, because it is a. I mean, I would love to be able to teach it a lot faster, and maybe one day when this kind of awareness is more out there in the morphogenetic field, it won't take as long for us to teach it. But at the moment, it takes a while. Então, leva alguns anos para você realmente aprender isso. Então, assim, ela gostaria muito de ensinar isso muito mais rapidamente, mas quem sabe quando isso estiver já no campo mórfico, fica mais fácil e mais rápido. I mean, it is one cool thing about the morphogenetic field, or whether it's that, or it's just the general increase in awareness of, this topic among people. Então, ela não sabe se é porque o campo morfogenético já está contendo algumas coisas, ou se porque a consciência está se movendo e as coisas estão se abrindo. Yeah, I mean, I've already noticed a reduction in the time that it takes me to teach people this. Eu já percebi uma redução no tempo que leva para eu ensinar as pessoas. I mean, some of that might be because I'm clear on what I'm teaching too, of course. E alguma coisa pode ser porque eu tenho mais clareza do que eu estou ensinando. Yes. Would you consider the concept of an ethereal, pardon my pronunciation, etheric brain? An etheric brain? Yes. Isn't that what your mind is? Ele tá perguntando se ela consideraria a ideia da mente etérica. E ela está perguntando se não é isso que o campo eletromagnético é. So, I think to reduce the stress that we have, Para reduzir o estresse que nós temos, because of this concept of time as a linear concept, devido ao conceito de tempo que nós temos como linear, which is all the time in our faces through wristwatches, smartphones, and que o so tempo, on. que o tempo inteiro nos é apresentado pelos celulares e por tudo o tempo. What if time itself can be perceived as a fractal? Time is a fractal. A pergunta é assim, como se o tempo fosse percebido como um fractal? E ela disse, o tempo é um fractal. Okay. So, I'm going to have to get back on topic in a minute, but Tem que voltar ao assunto aqui um pouquinho, mas... yeah, I mean, the thing is that, as I said, one of the differences between linear logic and pattern-based or fractal logic. Então, uma das diferenças entre o pensamento linear e o pensamento de padrão ou o pensamento fractal, lógica fractal, Is that in, the pattern-based logic starts to understand, interconnectivity. a lógica de padrão trata da interconectividade. So that is also part of the integrity-based value of pattern-based thinking. Isso também é parte da integridade do valor do pensamento sistêmico. So your linear logic will give you a whole collection of really, really cool facts. Então, a sua lógica linear vai te dar um conjunto de um monte de informações interessantes, um monte de pedaços de informação
É interessante. But your right brain or your pattern-based logic will help you figure out how to line those facts up so they connect together in a way that you get the result that you're after. Mas o seu hemisfério direito, ou o pensamento padrão, o pensamento fractal, vai te dar o alinhamento entre essas partes, o pensamento contextual, que vão te levar ao resultado que você deseja. Okay, so I am answering your question. Estou respondendo a sua pergunta. But do you guys know who Neil deGrasse Tyson is? Quem? Neil deGrasse Tyson? Alguém conhece o Neil deGrasse Tyson? Cosmos? Yes, he's a Cosmonauta. Cosmólogo. No, he's not a cosmonaut. No, he's an astrophysicist. He's a É um cosmologist. astrofísico. Yeah, Cosmólogo he's an American. americano. Yeah, but like one of the interesting things that he said is that because in string theory they talk, which I'm trying to get to, but anyway, in string theory they talk about the fact that there are extra dimensions folded up inside the three dimensions that we perceive. Então, esse físico diz, astrofísico, okay? Então ele diz que há dimensões outras envolvidas, endobradas, entrelaçadas na relação, na dimensão tridimensional na qual nós estamos. Yeah, so when you actually develop fractal perception, so extra dimensions folded up inside these three, and what Neil deGrasse Tyson says is, but even if they were there, our mind would not be able to perceive them. Então, mas é o que ele diz, mesmo, quer dizer, então há essas dimensões extra entrelaçadas ali, mas mesmo se elas estiverem ali, a nossa mente não é capaz de percebê-las. And I both agree and disagree with that statement. E eu concordo e discordo dessa afirmação. Because if all that we're using is left, right, wrong, linear logic, we're not going to be able to perceive them. Porque se tudo que nós usamos é a lógica linear certo e errado, nós não vamos mesmo perceber. But with fractal perception, it does give your mind a framework to be able to perceive such things. Mas com percepção fractal, isso te dá enquadre para sua mente perceber. So one of the ways to think about it is like this. E uma das formas de pensar nisso é essa. So with the dimensions, the reason why, if you think about when you get on a plane or a train, quando você entra num avião ou num trem, you actually feel the acceleration when the plane starts to take off. Então, quando o avião deslancha, você sente a aceleração do avião. But once the plane is up to speed, you feel like you're not moving. Mas depois que o avião está no céu, você nem sente que ele se desloca. So they talk about time as being the fourth dimension. Fala-se do tempo como a quarta dimensão. Now, really, I believe that it has more to do with relativity in the sense that. E eu acredito que tem mais a ver com a relatividade, no sentido de. Is that in effect the three dimensions that we see as fixed in place. As três dimensões que nós vemos como fixas no espaço. Are the ones that our own energy is moving faster than those dimensions. Nós as vemos fixas no espaço porque a nossa velocidade é maior do que a da terceira dimensão. Whereas the fourth dimensional time is simply something that we're actually moving slower than. Mas a quarta dimensão é porque nós estamos nos movendo mais lentamente do que a quarta dimensão.
But see that, if you think about the fact that everything is electromagnetic, Vocês pensam que tudo é eletromagnético, well, pretty much. ou quase.